Agora virando a página, falando até da briga da parte de cima, né? Já que a gente está nesse tema, o Palmeiras, a um pontinho do líder Botafogo, o Palmeiras visita o Bragantino neste sábado às 4h30 da tarde. Jogo bom, jogo que promete, né? As partidas mais recentes entre as duas equipes foram boas. O técnico Abel Ferreira, que pode ter até 6 reforços, 2 garantidos, os volantes Richard Rios e Zé Rafael. Cumpriram suspensão contra o Galo Mineiro, agora estão de volta, mas ainda pode pintar nesse time Estevão, Mike, Marcos Rocha e até mesmo Marcelo Lomba. O Lomba, o Everton acabou sentindo no primeiro minuto de jogo contra o Atlético, numa dividida com o Daverson, quase que entrou o terceiro goleiro, porque o Marcelo Lomba está machucado, mas está prestes a voltar à equipe. E o Estevão, que se voltar, é espetacular. Para mim, hoje, o grande jogador em atividade aqui no nosso futebol brasileiro, ao lado do Luiz Henrique do Botafogo, o Estevão, que faz toda a diferença para esse Palmeiras. Mauro, Betting, Palmeiras e Bragantino, Bragantino e Palmeiras, o Verdão tendo essa possibilidade de, quem sabe, assumir a liderança nessa rodada, Mauro. Essa possibilidade são 2 jogos fora, né? O Botafogo tem uma dureza, porque sempre é complicado jogar na Liga Arena, embora o momento do Furacão, dos times em queda livre já de algum tempo, né? Para mim era time com o Cuca no começo do ano, do brasileiro para pensar em G6, desde a série do Cuca, ainda mesmo com ele, o time foi se perdendo, não se achou mais e vive um momento realmente delicado. O Botafogo é favorito lá, como o Palmeiras é, porque também não é um bom momento do Red Bull Bragantino. Do Caixinha também caiu muito de produção. E a fase do Palmeiras é muito boa. Só não é melhor porque tem o próprio Botafogo. E pode-se até dizer que está jogando um futebol bastante competitivo. O Palmeiras é um negócio impressionante, até porque agora, já caindo, como ele não queria, da Libertadores e da Copa do Brasil, podia até eventualmente cair da Copa do Brasil, mas tentar o teto da Libertadores era o sonho, não foi, por méritos do Botafogo, e naquele momento, o melhor momento do Flamengo e do Tite, sobretudo no jogo de ida no Maracanã, nem tanto na volta no Allianz Parque, e o Palmeiras vai muito bem, até quando perde o seu melhor jogador, o jogador mais desequilibrante no Brasil e com o maior potencial com o Estevão, o time tem soluções, até porque tem investimento. Você pode botar o Maurício à direita, pode botar por dentro, vem com o Veiga, e aí todo mundo joga bem, o Flaco Lopes faz gol, o Felipe Anderson ainda não é o ideal, mas é um jogador muito interessante, tem soluções do banco, tem um treinador que conhece muito de futebol, muito do elenco, muito do Palmeiras, e cada vez mais do futebol brasileiro. Então o Palmeiras chega a um ponto, e o Vanderlei me conhece há muito tempo, que talvez antigamente ia falar, né, esse jogo chato, historicamente o Bragantino mais que o Red Bull era um adversário asiago para o Palmeiras, era uma asa preta e branca, agora embora tenha asas por conta do seu mentor, do seu patrocinador Red Bull, o Palmeiras está num momento tão bom que até o Mauro e o Muro Betting não tem medo, aí como torcedor falando, de zicar. E até um pensamento muito interessante do palmeirense. O palmeirense morre de medo de cantar vitória antes, cantar gol antes, mas o palmeirense em 2024, muito por mérito do Abel, desde novembro de 20, o palmeirense não... Ele se morde, mas assim, ele está muito animado, está entusiasmado demais, a ponto do pessoal, calma, sabe aquela do São Januário, torcedores, calma. E sem hashtag empolgou, o palmeirense anda muito empolgado. Fez-se a história. Momento dos mais arrojados. Mauro Betts. Palmeiras, fortíssimo candidato no Campeonato Brasileiro, Bruno Prado, e pode contar com o retorno dele. Estevão pode ficar à disposição, não sei se vai ter condição de jogar, de repente, os 90 minutos, mas se tiver ali no banco de reservas, só o retorno dele já motiva e aumenta, né, a confiança desse Palmeiras, Bruno Prado. Sim, é um garoto, mas é o melhor jogador do futebol brasileiro, sem dúvida, mais talentoso, é o que tem um potencial para ser um jogador espetacular e faz muita diferença para o Palmeiras. O Palmeiras está conseguindo se virar sem ele, é verdade, né? O Veiga jogando, Maurício já vinha atuando na vaga do Veiga, agora o Veiga retomou nos últimos jogos, fez gols, né? Fez um contra o Criciúma de falta, fez 2 de pênalti contra o Atlético Mineiro, um jogador histórico do Palmeiras. O Palmeiras ele está num grande momento. O Bragantino mal, né? O Bragantino é um time que tem que se cuidar com zona de rebaixamento, assim como o adversário do Botafogo, Atlético Paranaense, porque além da pontuação, tem a tendência, né? São dois times que estão apontando para baixo. O Bragantino e o Atlético Paranaense. 2 times que há algum tempo ninguém dizia que poderiam cair e eles estão despencando. Então, são 2 times que têm que ficar muito alertas com essa possibilidade. O Palmeiras é favorito para o jogo e é um candidato fortíssimo ao tricampeonato brasileiro, que seria uma conquista espetacular, mas não acredito que o Botafogo vá despencar como foi ano passado, porque o time é melhor, mas vai ser uma briga até o fim. O Estevão, assim, eu não gosto dessas comparações, Estevão, Neymar,
Estevão Hendrick, Estevão Vini Júnior, Estevão Rodrigo. Eu não gosto. Acho que cada um ali pintou em um contexto diferente. É o que a gente mais faz, mas eu, sinceramente, não gosto. Acho que o Estevão, tá? Comparado a outros craques e outras revelações do futebol brasileiro, ele domina alguns fundamentos que outros grandes craques demoraram muito mais tempo do que ele para aperfeiçoar. Sobretudo a finalização. Inclusive, a gente até falava, né? O Vini Júnior, ele sai do Flamengo, vai para o Real Madrid. O Vini Júnior, eu acho que é um caso, assim, que evolui a cada temporada. Cada jogo é Vini Júnior. Mas ele já chegou lá no Real Madrid, talvez, assim, precisando de 2, 3 chances para fazer um gol. O Estevão, eu acho mais preciso na finalização. Ele mais forte desde mais moleque mesmo. E você pode pegar outros jogadores, vários e vários aqui sofrendo com finalizações. Eu acho que até o Neymar, se a gente for puxar. Até por potência, assim. O Hendrick é um caso também absurdo, porque o Hendrick é forte, daquele touro. Verdade. E o Hendrick é um centroavante, né? Dá um 9, o Vinícius... Tomada de decisão do Estevão também. O Estevão é um 7. Espetacular. O Neymar começou como 11, podia ser 10, podia ser tudo, né? É o maior de todos desses aí que a gente pegou. Mas o Estevão é realmente impressionante. Como é o Hendrick, cada um na sua, mas o Estevão... Porque, inclusive, o Estevão agora não sei quanto é que tá, mas ele começa em dezembro do ano passado, o jogo do título lá contra o Cruzeiro no Mineirão. Ele ganha 5 quilos e 4 centímetros ou 4 centímetros de altura e 5 quilos, enfim. Eu acho que até chega um pouco mais de altura e mais de quilo. Então, quer dizer, ele era ainda muito... É que, sobretudo comparado ao Hendrick, a condição física, né? Mas, assim, ele tá do nível absurdo. E mesmo mais magrinho, a pancada que ele tem, pela habilidade absurda que ele tem, os golaços que ele fez contra o Grêmio, fora de casa, contra o Galo, na Arena MRV, assim, e o campeonato que ele tá fazendo, né? Finalização, lesões, né? Finalização e tomadas de decisão também. Sim, acho que a tomada de decisão dele é muito boa. E jogador com 17 anos, assim, porque tem muitos craques que também começam a surgir com essa idade, mas às vezes precisam aperfeiçoar a tomada de decisão, às vezes ficar um pouco perdido ali no campo, que é diferente das categorias de base. O Estevão, desde que chegou no profissional do Palmeiras, ele não se intimida, vai pra cima. O drible dele é muito bom. Messinho, né? Com a pressão de ser Messinho, já desde os 10, 11 anos, né, no Cruzeiro. E tem outro aí, e o que é legal, né? Assim, ele joga, provavelmente eu jogaria em qualquer época. E outro cara que também joga, inclusive na dele vai ter um duelo muito legal, além do próprio Hendrick, é o Yamal, né? Quer dizer, que o Yamal é mais ainda do que o Estevão. Assim, e não é nenhum demérito, pra mim, né? Não é um demérito você ser menos do que o Yamal, porque o Yamal fez uma Eurocopa. Sim. Né? E o Yamal, você tá 3 meses mais novo, né? 3 meses, só que 3 meses para 16, para 17 faz diferença, né? Na minha idade já é por décadas, né? Você acha que... Mas você acha que a escolha do Estevão pelo Chelsea, não sei nem se foi dele, de repente, do empresário... É dele também, do grupo? É do grupo, do staff. Foi a melhor? Porque a gente vê o Chelsea contratando vários e vários talentos aqui da América do Sul, no mundo inteiro. O Chelsea não para de contratar. Hoje o Chelsea não comprou ninguém até agora, hoje. Assim, se eu fosse o Estevão ou alguém do staff dele, jamais eu teria ido pro Chelsea. Eu falava, não, vamos esperar um pouco. Vamos esperar uma outra proposta, vai chegar, calma. Se eu fosse o Estevão, eu ficaria uns 10 anos no Palmeiras, mas aí... A gente não sabe, né, o poder de convencimento para tomar esse tipo de decisão. Eu vejo, claro, o sonho dourado, eu queria ir para o Barcelona, eu queria ir trabalhar com o professor Guardiola, eu queria ir para o Real Madrid. O nosso sonho, né, o nosso desejo e tal, não pode ser aquele do Estevão. Agora, teve algum poder de convencimento, grana, né, muita conversa, staff, conversa com o professor Abel. Essas coisas, quando a gente quer acreditar a uma ou duas pessoas um assunto tão importante, e nesse segmento é um assunto importante, né? Transferência de um grande talento para o futebol europeu. Nunca é uma pessoa, 2 pessoas, né? Só o pai e a mãe que vai decidir. Não é um grupo. Então deve ter tido um poder de convencimento muito importante, um contrato que acho que poucos conhecem, né? Você veja que cada piscada que dá o Hendrick, chega a informação que o Palmeiras ganhou mais 500 mil reais. É verdade ou não é? Ele bate o lateral, o Palmeiras ganha. Atenção. Toda hora o Pedro fala, com esse lateral que ele bateu contra o Sassuolo, o Palmeiras ganha mais. Isso, atenção. O time perdeu, mas aconteceu o Palmeiras, isso. Ele bateu um escanteio com curva, 500 100 mil dólares pro Palmeiras. Então, é um sucesso. E eu acho isso maravilhoso.
Maravilhoso. Eu sou obrigado a dizer que são contratos espetaculares, né? Eu sempre lembro do Vanderlei Luxemburgo. Eu fui para o Real Madrid e o meu contrato tinha 40 páginas. O do Simeone tem 400. Né? Veja os contratos que são feitos. Não, é isso mesmo. Então, tudo é previsto e tal. Então, acho legal. Tomara que ele fature muita grana, fique rico, a família fica feliz. Isso, e volta. O Palmeiras continua ganhando dinheiro. Eu torço sempre a favor. Agora, tem que esperar um pouquinho ele ir para lá. Porque ele já está sendo escolado, e se tiver poder de observação, eu acredito que ele tem, alguém fala para ele, o que viveu e está vivendo o Vinícius. Precisa ter muita força para segurar de forma emocional, né? Uma campanha que começou lá em Barcelona, né? Porque o Vinícius é um jogador fora de série e eles ficam incomodados quando um grande rival como é o Real Madrid tem um jogador extra-série. Então, se puder dar estilingada todo dia, vai dar. A gente sabe que é assim, né? Foi da mesma maneira que o pessoal de Madrid estilingava o Neymar quando jogava no Barcelona. É isso. Esse é o cenário que não vai mudar porque eles sabem que eles agem dessa maneira. O Endrick nem bem desembarcou, começou a tomar as pancadinhas lá da imprensa, né? Mas ele está resistindo bem e tal, está passando. E o Estevão vai viver a mesma coisa, na minha opinião, quando ele desembarcar lá. Ele é extremamente importante, se voltar para o Palmeiras agora é ótimo, para o Palmeiras, para o professor Abel, que tem uma opção dessa maravilhosa, titular e mais 10. E nós estamos falando de um time que dos últimos 15 pontos, conquistou os 15. Então, mesmo com esse momento de arrojo do nosso Mauro Betting, ele está, digamos assim, fundamentado. Ele está acreditando que um time que ganhou os últimos 5 jogos é favorito como um time que está em declive. E o atual campeão e bicampeão. Isso. Então, parabéns. Talvez o melhor elenco em 4 anos do Palmeiras. Parabéns pela ousadia. Que não é a minha característica mesmo. É isso, Pedro. Falando em Neymar, ousadia e alegria, mais alegria que ousadia, da minha parte. Assim, o Luiz Guilherme foi pro West Ham, eu acho o Estevão um nível acima. Muito mais jogador que o Luiz Guilherme. Excelente jogador. Luiz Guilherme, bom jogador mesmo. E eu falei, bom negócio, o Palmeiras ganhou uma grana. O Abel não é tão fã assim. Também não estava colocando para jogar. O West Ham vai ganhar um jogador bom para a Premier League, só que não está jogando. O Lopetegui, eu vi lá, tá num período de adaptação, tem colocado o Luiz Guilherme para jogar com o Sub-21. Meteu gol no Sub-21 esses dias. Mas sabe, eu lamento muito, porque eu queria ver esses caras em campo. E espero que não aconteça algo nesse sentido com o Estevão lá. O Estevão é outro patamar. Acho até que a preocupação em relação ao que o Chelsea tem feito nos últimos anos, ela é válida e também acho que seria uma torcida para ele, para que dê tudo certo. Acho que o ideal seria jogar em outro clube, no Arsenal, por exemplo, né? Que hoje faz tempo que não ganha um título, mas é um time que está caminhando para ganhar, né? Ele só não ganhou os últimos 2 porque ele disputa com o Manchester City, né? Se disputar um título de pontos corridos com o time do Guardiola é muito difícil você ganhar, né? Nos mata-mata sim, mas aí é uma coisa mais aberta, mas se disputar um campeonato de pontos corridos com o time do Guardiola é duro. O Arsenal já poderia ter vencido as últimas 2 Premier Leagues, né? Ele fez campanha de campeão. Mas o Chelsea fica essa dúvida porque contrata muito, aí empresta, não usa, joga no B, é uma outra maneira, né? Principalmente depois que foi vendido, né? O Abramovich deixou o comando, os americanos que assumiram parece que tem uma outra ideia, uma ideia mais de fazer dinheiro do que necessariamente de ter um time muito forte. Mas eu acho que o Estevão ele pode passar por cima disso porque ele é muito fora da curva. Eu acho que ele é muito acima, assim, ele chegar lá e... Não, esse aí, com todo respeito, por exemplo, ao Ângelo, que o Chelsea comprou do Santos, que agora está no Al Nassr, da Arábia Saudita. É um bom jogador o Ângelo, mas ele chega no Chelsea, você fala, um menino brasileiro aí, quem sabe pode usar, mas também se não usar... Tudo bem, botaram no Estrasburgo, que é do mesmo dono do Chelsea, e agora venderam para a Arábia Saudita. Para o Al Nassr, ele está fazendo gol lá. Está no time do Cristiano Ronaldo e o Wesley do Corinthians foi para lá também. Mas o Estevão é outra coisa, cara. Acho que o Estevão é um cara tão acima da média que é um cara que você não tem como falar, não é um menino brasileiro aí, se der certo ou não. É um cara que meio que dá um impacto. Não, peraí, esse aí a gente tem que colocar. Esse aqui... Ele vem para jogar e para
daqui a pouco fazer diferença pro nosso lado. Os outros não fazem, então. Ângelo, bom jogador, sim. David Washington, que foi para lá, bom jogador. O Andrei, que era do Vasco, está emprestado para o Estrasburgo também. São bons, eventualmente poderiam ter mais chance, mas são jogadores normais. O Estevão, acho que é um cara acima do normal. Então, acho que independente disso, ele vai chegar e se impor e jogar. Pedro, só uma coisa, que para mim o melhor jogador do Chelsea tem sido o Cole Palmer. Sim. Que joga exatamente na mesma função. Sim. Ele pode jogar por dentro, né? Eu acho até o ideal seria o Estevão aberto pela direita na dele, o Palmer um pouquinho por dentro você pode fazer. Só essa questão, como ajustar, e acredito que o treinador do Chelsea vai ser inteligente o suficiente, como evidentemente, ninguém chega ao Chelsea por acaso, para botar o Palmer mais por dentro e o Estevão. Mas o Estevão é tudo isso aí e vai ser muito mais, né? No Chelsea ou em outro lugar, que tem enorme potencial, para não dizer que já é uma enorme realidade o Estevão. No Palmeiras, o Dudu teve uma lesão grave, Sim. voltou com o Estevão no time. Não tinha como ser diferente. E pintou também aquela possibilidade do Dudu reforçar o Cruzeiro e gerou um imbróglio entre Dudu, diretoria, um pequeno atrito, digamos assim, entre Leila Pereira e Dudu. A Leila Pereira, basicamente, em entrevista no dia seguinte, aquela novela que se transformou numa novela, vai, não vai? Pode ir, Dudu, pode ir. Vai. Tem palavra, a gente tem palavra, tem que ir, enfim. O Dudu sofreu um pênalti importantíssimo agora contra o Atlético Mineiro. Acompanho, na medida do possível, já que a gente não tem tanto acesso assim à academia de futebol, mas nas imagens que o Palmeiras divulga, eu vejo que o Dudu tá treinando bem, tá fazendo gol em treino, tudo mais. Todo o elenco com ele, comissão técnica também fez uma festa lá pra ele contra o Atlético. E Mauro Betting, alguma informação sobre o Dudu? Você acha que o Dudu ainda tem a capacidade de dar a volta por cima nesse Palmeiras? Pedro, ele é o craque do Palmeiras no século XXI, né? Ele é o maior ídolo do Palmeiras de 2001 para cá, e desde que chega em janeiro de 2015, não só pelo chapéu, mas por tudo que ele fez, né? E mesmo passando aquele período no Aldo Rail, voltando e sendo campeão e tal, mesmo uma relação que eu diria profissional entre ele e o Abel e ele, pelo jeitão do Abel, o Abel ficou muito bravo até comigo, da maneira que eu falei sobre aquele imbróglio e tal, ok, Abel faz parte e tal, era informação, enfim, mas até conversando com muita gente próxima e tal, é o jeito do Abel e é o jeito do português como um todo, abusando do estereótipo. O italiano tem um jeito, o búlgaro, falando de novo da Bulgária, deve ter um jeito e tal, e o português daquele jeito, mais bronco, mais absolutamente direto. Direto, diretíssimo. Que horas são? Não, você tem horas? Tenho. Que horas são? Ah, sim, daquela coisa daquela cartesianismo do português. Não, precisa ser absolutamente... E o Abel é muito assim. E não tem problema algum. É o maior... Sim, também já mudei. Eu acho que realmente é o maior e melhor treinador da história do Palmeiras pela virada do ano passado. E o Dudu é muito legal, o Abel está ajudando muito o Dudu. E o Dudu está querendo se ajudar, claro, no clube que é o dele, que é o Palmeiras, ele se identificou plenamente. E está sendo importante, como foi, como o Galo, e acredito que a cada jogo, a cada minuto que tiver, vai ser importante. Foi muito legal a reação da comissão técnica, do elenco, que é evidente da torcida do Palmeiras, no jogo contra o Galo. Né? Levou o pênalti, sofreu, buscou. Ele está precisando mesmo de um gol. Né? Um gol acontecer, aquela coisa aí, não vou dizer que vai voltar sobre do de 16, de 18, e nesse que é o craque do Palmeiras do século, mas ele é importantíssimo, e com um detalhe que também é muito legal, e outro mérito do Dudu, no banco você não vê nenhum mochicho dele, ele tá lá aguentando, sabendo, eu quero jogar, não, tá de boa, e se tá tendo de novo, a gente não tem mais acesso à academia, ao CCT do São Paulo, ao Ninho do Urubu, infelizmente desde a pandemia é o que temos, mas até onde a gente vê não tá tendo problema nenhum, então segue o jogo. E com o Dudu, melhor ainda.